Começa agora o programa Espírita Semear, uma produção da Federação Espírita Paraibana, que vai ao ar todos os domingos, ao vivo, a partir das 18 horas. Aqui na 100.5 FM. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas ondas de rádio da 100.5 Líder FM. Aqui quem vos fala é o José Queiroz e... Eu sou Giane Petrucci e hoje estamos começando o programa Espírita Semear. E no programa de hoje nós vamos ter muitas atrações. Então fique ligado. Vamos ter um quadro onde será o Semeando o Evangelho, onde trataremos, sobre a mensagem Bem-aventurados os aflitos. Teremos as perguntas do público, que serão respondidas à luz da doutrina espírita. Teremos também o quadro com o casal Raquel e Merlânio Maia, falando sobre o tema Entendendo o Espiritismo, que hoje falará sobre Deus. E depois falaremos sobre o personagem da semana, que será Allan Kardec, para que você possa conhecer as pessoas que fazem parte dessa doutrina e entendê-la melhor. E ainda muita música e reflexão para todos vocês. Semeando o Evangelho. Então, meus amigos e irmãos que estão aí nas ondas da 100.5 FM Líder, vamos ler agora no quadro Semeando o Evangelho a mensagem que agora o segue. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele e os de seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 3. Essa afirmativa evangélica costuma ser mal compreendida. Imagina-se que pobre de espírito é um simplório ou um ignorante. Assim, o melhor modo de garantir o céu seria permanecer na ignorância. O desenvolvimento intelectual poderia trazer prejuízo para a redenção do espírito. O candidato à felicidade futura faria bem em continuar tosco e iletrado. Contudo, essa linha de raciocínio conflita com o conjunto dos ensinamentos do Cristo. Muitas outras passagens elucidam a importância de colaborar na construção de um mundo melhor. Quanto mais recursos um homem movimenta, mais apto ele se encontra para influenciar positivamente a sociedade. O cristão deve ser o sal da terra e a luz do mundo. Isso é impossível em estado de ignorância. Para iluminar, é necessário não estar nas trevas da falta de conhecimento. A parábola dos talentos também evidencia a importância de utilizar e multiplicar os próprios tesouros na obra do Senhor. Evidentemente, tais elementos não se limitam aos recursos do dinheiro. A inteligência, a palavra bendita e a educação são meios preciosos para influenciar positivamente a vida dos semelhantes. Nenhum talento deve ser desperdiçado, pois todos representam bênçãos divinas em favor da humanidade. O homem inteligente tem a missão de esclarecer e conduzir os irmãos de caminhada pelos caminhos de paz e bem-estar. Não é possível que um cego conduza o outro. Assim, a ignorância não constitui um estado ideal e meritório. Toda ignorância
deve ser esclarecida. Toda inteligência precisa ser cultivada. Deste modo, o termo pobre de espírito não se refere a alguém sem estudo ou iletrado. No contexto dos ensinamentos evangélicos, pobre de espírito possui o sentido de uma pessoa humilde. A humildade é apontada como condição para acesso às coisas superiores. Essa conclusão encontra confirmação em outra passagem evangélica. Nela, o Cristo afirma que certos mistérios são ocultos dos doutros, mas revelados aos simples. Por vezes, o saber do mundo traz para aqueles que o possuem uma ideia errada de superioridade. Encantados com seus recursos, imaginam que nada se possa estar acima deles. Vaidosamente negam a existência da divindade, que tudo lhes propicia, e esquecem que o conhecimento humano é muito limitado. O universo é amplo e magnífico para ser totalmente explicado pelo pouco que a humanidade já conseguiu aprender. Há preciosas lições a serem conhecidas, mas elas exigem humildade. É preciso não se deslumbrar com as próprias conquistas pelo uso da inteligência. Agradecer por elas é para a fonte maior, mas lembrar que o universo é infinito. Jamais alimentar qualquer ilusão de superioridade. Tenha sempre em mente que você pode estar errado e que os outros sempre podem lhes ensinar algo. Essa postura lhe permitirá permanecer modesto à medida que evolui e aprende. A humildade lhe possibilitará agir com compaixão, pois o fará perceber o próximo como a um igual. Assim, você não apenas terá conhecimentos, mas será um genuíno sábio. Inteligente e bondoso, será um fator de luz e paz na vida dos semelhantes. Percebendo-se útil, você se sentirá em harmonia com o universo, pois estará realizando a sua missão na Terra. A paz, daí advinda, será o começo do céu na sua vida. Pense nisso. Bastante reflexivo essa mensagem do texto, que mostra como Jesus nos advertiu que o que nos liberta verdadeiramente é o conhecimento da verdade. Então, meu irmão, minha irmã, nós todos que caminhamos nessa linda e maravilhosa jornada que é a vida, sempre que encontrarmos a dificuldade do entendimento, a dificuldade da compreensão, é porque eu tenho que ter aquela humildade, como diz a mensagem, de reconhecer que eu não sei tudo e que o outro pode ser o professor, a situação pode ser o momento precioso para eu aprender um pouco mais, e que Jesus é sempre o modelo na exemplificação e em tudo que precisamos para sermos sempre melhores. Muito obrigado. Engraçado que nessa mensagem, apesar de falar, dos bem-aventurados, dos aflitos, mas a gente lembra da humildade que nós temos que ter. Ele nos orienta para que a gente estude, conheça a verdade, para que ela nos liberte. Só que essa libertação nunca vai acontecer se nós não formos humildes o suficiente para compartilharmos esse estudo, esse crescimento. Então, nossos amigos da 100.5 que nos escutam,
A mensagem nos deixa esse apelo. Vamos estudar e semear. Que essa é a proposta do nosso programa. Jesus sempre no nosso coração, Giane. E agora, com vocês, música e mensagem. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Você pode acompanhar pela internet nossos programas ao vivo. Agende aí. Nas quartas-feiras, às 20 horas, Página Aberta, um programa que traz reflexões à luz do Espiritismo. Para assistir, acesse www.redeamigoespírita.com.br no canal 5. Caros amigos, depois de ouvir a música do Grupo Acorde, Sementes do Amanhã, vamos agora ter um quadro onde a ouvinte Débora Abrantes fez algumas perguntas sobre a doutrina espírita e o nosso amigo Severino Celestino respondeu. Então fiquem ligados para ver aí qual foi a resposta dele. Você pergunta e o Espiritismo responde. Meu nome é Débora e eu gostaria de saber, na verdade eu gostaria que me esclarecessem uma dúvida. Como eu sou de família católica e minhas irmãs são protestantes, elas sempre falam que a Bíblia, em uma determinada passagem, ela fala que as pessoas que invocam os mortos, que fazem adivinhações,
essas pessoas, elas não vão herdar o reino dos céus. E por onde eu já passei na igreja, a gente entende isso, que pessoas que fazem isso são as pessoas da doutrina espírita. Eu gostaria de saber se é realmente essa doutrina ou se pode ser intitulada em uma doutrina de outra religião. Débora, a sua pergunta geralmente é relacionada ao chamado Deuteronômio 18, que é onde fala exatamente, Moisés fala da regulamentação e não da proibição, porque você não pode proibir o que já existe. Se ele estivesse proibindo, seria mais uma prova de que ele existe. Agora, quando você vai analisar a Bíblia, você tem que levar em consideração 3 pontos. Para quem o texto foi escrito, por que foi escrito e quando foi escrito. O Deuteronômio 18 é um livro judaico. O Deuteronômio é do contexto da Torá judaica. O Espiritismo é uma doutrina cristã. Então ele não poderia reger a doutrina espírita, que o Deuteronômio foi escrito há mais de 3.500 anos atrás. O Espiritismo só tem 157 anos, se eu não me engano, agora. Então, na verdade, essa regulamentação, essa observação foi de Moisés para os hebreus, na planície do Sinai, e não para nós espíritas. Mas os nossos irmãos protestantes quase sempre não sabem separar uma coisa da outra e seguem muito literalmente a questão. E o Deuteronômio fala no verbo lidrosh, doresh el hametim, que é no texto hebraico, significa exigir algo dos cadáveres e não dos mortos, porque a morte existe, os mortos não, nós somos imortais. E a proibição era exatamente pelo abuso e não pelo uso, que as pessoas procuravam saber qual era o melhor mês para plantar, o melhor mês para vender seus rebanhos, e eles estavam misturando o espiritual com o material. E a doutrina espírita, mesmo você dizendo que acha que o espiritismo é quem faça isso, lamentavelmente o espiritismo não faz esse tipo de procedimento. A doutrina espírita tem base da imortalidade da alma, fora da caridade não há salvação. O espiritismo se preocupa mais em servir do que explorar as pessoas. Então é a doutrina que tem como raiz o Evangelho de Jesus. A sua parte moral está no Evangelho de Jesus, que é buscar o amor, a fraternidade e o entendimento. E Moisés nunca poderia ter condenado o espiritismo, porque Moisés seria o maior caso de premonição da história. Há 3.500 anos atrás, ele falava de uma doutrina que iria surgir no século XIX da nossa era. Então, infelizmente, é desinformação. Talvez até os nossos irmãos estejam bem intencionados ou querendo defender algum ponto de vista. Mas essa condição, com base nos textos originais que nós pesquisamos, não tem nenhuma direção aos espíritos. Você quer saber as principais notícias do espiritismo na Paraíba? Acesse a página da Federação Espírita Paraibana no www.fepb.org.br. Entendendo o Espiritismo? Boa noite, queridos amigos ouvintes do programa Espírita Semear. Esse programa é o programa de ação, que até o nome do programa é um verbo, e verbo traduz ação. Hoje eu estou com vocês, eu sou Merlânio Maia, e estou aqui com Raquel Maia também, para a gente conversar sobre esses princípios básicos da doutrina espírita. E eu vou passar para a Raquel para ela saudar todos vocês, para a gente começar exatamente o tema. Boa noite, caros ouvintes. É uma alegria imensa estarmos juntos aqui neste programa Semear e que possamos refletir sobre esse princípio básico na noite de hoje, sobre Deus. Começamos com Deus, que é o princípio básico que também começa o Livro dos Espíritos. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? A pergunta que Kardec faz ao Espírito Verdade. E ele vai responder, o Espírito Verdade responde que é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. E para nós é importante
ter essa convicção plena do que seja Deus nas nossas vidas, porque esse tema de Deus, até nas figuras rupestres dos povos primitivos, já se colocava alguma coisa superior, quer dizer, os espíritos primitivos aqui que passaram por esse orbe já tinham essa ideia, essa vaga intuição, e já reverenciavam Deus, porque isso já está ínclito dentro de cada espírito, no imo do espírito de cada um de nós. Então Deus é uma ideia inata, não é, Raquel? Exatamente, essa ideia ela é instintiva, de um ser que nos criou. Chame-se Deus, chame-se alguma força, chame-se algo que possa estar acima de cada um de nós, mas na realidade cada um no âmago do ser, ele tem a ideia inata que existe um ser de onde nós fomos gerados. Então o Espiritismo ele traz de uma forma muito lógica a nos esclarecer que nós saímos todos um dia das mãos do Criador, puros, límpidos, criados para essa perfeição que é a nossa destinação, a destinação do ser. Nós saímos da mão de Deus simples e ignorantes, e perfeitos enquanto perfectíveis, porque Deus nos coloca naquela singeleza, na simplicidade e naquela ignorância, e através das experiências nós vamos adquirindo o crescimento em busca da perfeição. Tem essa condição de Deus. Deus é muito mais do que a gente imagina. Tudo que o homem imaginar, e ainda falta subsídio até na sua mente para que ele possa entender Deus, porque é um grande mistério ainda, mesmo para nós espíritas que temos o cuidado de buscar sondar e desvendar todos os mistérios através das revelações dos espíritos, mas Deus ainda é um grande mistério. E o que nós temos de Deus, o que nós aprendemos com os grandes pensadores e filósofos que deixaram para nós, especialmente os filósofos da patrística, os católicos, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e tantos outros, nós descobrimos o que Deus não pode ser. É interessante essa questão de o que Deus não pode ser. Então, por exemplo, Deus não pode ser limitado em nenhuma dos seus atributos. Então, por isso que nós dizemos, ele é onisciente, porque ele tem que saber de tudo. A sabedoria de Deus, a ciência de todas as coisas, é um atributo que não pode deixar de ser de Deus. Então, se Deus fosse limitado, ele não seria Deus. Então, nós conhecemos Deus muito mais pelo que ele não é do que pelo que ele é. É até um trocadilho, mas essa coisa de, por exemplo, onipotente. Nós não poderíamos imaginar, não é, Raquelzinha? Um Deus que não tivesse todo o poder do mundo, fosse onipotente. Tinha que ser onipotente. Até porque se existisse um outro, então ele deixaria de ser Deus e esse outro tomaria forma, seria Deus, né? Exatamente, porque se Deus, por exemplo, os espíritos nos informam, Emmanuel e algumas outras entidades espirituais elevadas, nos informam que Jesus foi o arquiteto desse planeta que nós vivemos, o planeta Terra, e é o governador. Então, se nós formos imaginar, não, Deus é o governador da Terra, não. É Jesus o governador da Terra. Deus é muito mais do que isso, porque foi Deus que permitiu e que dotou Jesus das condições para fazer, para imaginar e para organizar o planeta Terra. Então, por isso que quando nós dizemos Deus é muito mais do que o que a gente imagina, é porque nós conhecemos mais Deus por conta daquilo que ele não pode deixar de ser. Essa fé inata do homem e da mulher, do espírito de alguma forma, do campo, representa bem a percepção que nós temos da divindade. Fala alguma coisa sobre isso, Kelzinha? Esta fé, quando Jesus nos falou muito bem a respeito da fé, nos orientando, não é? Nos explicando, dizendo, inclusive fazendo aquela analogia com o grão de mostarda. Aquele que tiver fé como um grão de mostarda poderá transportar montanhas.
E as montanhas que o Senhor falava, com certeza são as dificuldades do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E o Espiritismo ele vem nos falar a respeito da fé humana e a fé divina. E esta fé, que é um sentimento inato, nos mostra a respeito da crença no ser superior, em Deus, na certeza que existe um ser puro que nos criou e que nos ama incondicionalmente, e este sentimento vai fazer com que nós possamos deixar de nos revoltar muitas vezes, de ter a certeza de nos sustentar. Essa fé nos liga, nos dá essa condição para que a gente possa assim saber e ter a certeza que Deus existe, nos ampara e está sempre conosco. E a palavra que Jesus usou para definir Deus foi Pai. Aliás, a palavra do hebraico é Abba, que significa paizinho. É até mais carinhoso, quer dizer, ela aproxima Deus de todos nós, porque Deus nos cerca por todos os lados. Nós vivemos, respiramos e existimos em Deus. Isso é o que nos informam os espíritos amigos, e nós também sentimos essa presença divina que nos dá forças para caminhar, que nos ampara nos momentos da queda, que subsidia até a nossa fé, porque Ele nos dá a condição de a cada dia aumentar a nossa fé em relação a Ele, enviando os seus prepostos à Terra, para junto de nós, ou na Terra ou no planeta que estivermos, mas especificamente nós falamos sobre a Terra. E esta fé que temos em Deus, ela parte dessa intuição profunda que está no âmago do nosso ser, está plantada pelo próprio Criador. Deus nos criou, e através das suas leis, dos caminhos que Ele traçou como a reencarnação, nós vamos adquirindo a experiência, e nessas experiências nós vamos evoluindo e progredindo até chegarmos à perfeição. E é importante ressaltar que quando então Jesus nos fala de Deus dizendo Pai, até mesmo na oração, que quando Pedro pergunta, então Senhor, nos ensina a orar, e ele nos explica, esclarece a respeito da oração, nos ensina o Pai Nosso. E ali Jesus esclarece muito bem, nos falando, o Pai Nosso que estás nos céus. Aí a gente tem a prova viva de que Deus não é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Deus é o nosso Pai, em que infinitamente nos ama e nos criou para sermos felizes. Lembrando também que na linguagem de João, Deus é amor. Vejamos, se nós somos filhos do amor, nós somos, portanto, este amor em essência. Fomos criados para essa melhoria interior, para sermos melhores e para amarmos incondicionalmente a todos em humanidade. João, ele diz Deus é amor, lá no seu evangelho, colocando que o amor de Deus é tão grande que se confunde com o próprio Deus, com o próprio Pai. O amor profundo de Deus. Agora, Deus é muito mais. Tem um poema meu que diz assim: o que se pensa de Deus? O que se diz que Deus é? Buscamos compreender para consolidar a fé, mas hoje a humanidade enfrenta dificuldades sobre assuntos tão banais, acertando no errado e errando no acertado, porque Deus é muito mais. Agora vamos cantar mas eu vou deixar uma música para o final, para encerrar sobre esse, porque Deus é muito mais. Pela própria condição compreenda a nossa mente, não pode haver na razão lugar que Ele esteja ausente, presida a tudo que cria, é a vida e a harmonia, coisa que o homem jamais fará com os dotes seus, só podendo vir de Deus, porque Deus é muito mais. Está no éter infinito, nunca para de criar, na molécula, no átomo, Deus também está a habitar, na vida Ele se agita, dentro do homem habita e nas estrelas siderais, em toda diversidade da vida, variedade, porque Deus é muito mais. Vibra em nossa consciência e nos conduz à perfeição, tão sutil sua presença mesmo em nossa rejeição, continua ali amando, induzindo, orientando por diferentes canais. No remorso é o nosso freio, o seu amor é o meio, porque Deus é muito mais. E agora eu vou contar para vocês, Kelzinho. Nós só temos o nosso tempo está encerrando, e nós vamos
cantar, dá uma despedida aí também, porque eu vou já me despedindo aqui, que vamos encerrar com a música. Um grande abraço para todos vocês, muita luz, muita paz, e estaremos juntos levando esses princípios básicos da doutrina espírita. Boa noite. É isso mesmo, Merlane Maia. Então Deus, ele é muito mais. E é importante ressaltar que muitos pensavam que Deus tinha essa forma humana, né, de um senhor vingativo, de barbas brancas, que muitos aguardavam e que sentiam que ele iria assim vingar-se de tudo, e temor a Deus. E vem o Espiritismo nos mostrar que Deus é esta inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, e que nós precisamos entender Deus na sua essência cada vez mais. Então, caros ouvintes, o assunto realmente é palpitante, que possamos estudar a respeito deste princípio básico que é Deus e possamos amá-lo em espírito e verdade a cada instante da nossa vida. Olha a natureza, estudando em beleza multicor. Vê que sutileza entre o mundo da abelha e o da flor. Vê que a vida tanta nos mundos infinitesimais, como a nos dizer que foi Deus que criou, que Deus é mais. Deus é mais. Você está ouvindo o programa Espírita Semear. Deus é mais, Deus é muito mais. Programa Espírita Semear, consolando, acolhendo e informando. Deus é muito mais, Deus é muito mais. Vê que o sol mantém nossa vida na luz e no calor. Mesmo assim já vem das galáxias provido de esplendor, e os bilhões de sóis em cadeias de espaços siderais, como a nos dizer que foi Deus que criou, que Deus é mais. Deus é mais, Deus é muito mais. Deus é muito mais. Deus é mais, Deus é muito mais. Deus é mais, Deus é muito mais. Deus é muito mais. Há na nossa mente uma força que expressa a luz do amor, e é quem faz a gente feliz ou um pobre sofredor. Temos um passado, pois somos os nossos ancestrais, vibrando no amor, que foi Deus que criou, que Deus é mais. Deus é mais, Deus é muito mais. Deus é mais, Deus é muito mais. Deus é mais, Deus é muito mais. Deus é muito mais. Você pode acompanhar pela internet nossos programas ao vivo. Agende aí. Nas quintas-feiras, às 20 horas, Evangelho Um Lar, abrindo as portas de nossa casa ao Evangelho de Jesus. Para assistir, acesse www.redeamigoespírita.com.br no canal 5. Na livraria da Federação Espírita Paraibana, você encontra livros, revistas, CDs e DVDs de ótima qualidade. Conheça o Espiritismo. Faça-nos uma visita. Nossa livraria está localizada na Avenida Bento da Gama, 555, bairro da Torre, em João Pessoa, e funciona nos seguintes horários: de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas, permanecendo até às 19 horas somente nas terças e quartas. Aos domingos, das 16 às 18 horas. Telefone de contato 3221-3590. Você pergunta e o Espiritismo responde. Meu nome é Débora e eu gostaria de esclarecer uma dúvida. A minha tia, ela é espírita e sempre que ela me vê, ela faz questão de dizer que eu tenho uma mediunidade muito forte. Então eu queria saber como eu devo lidar com isso, já que isso é algo desconhecido para mim.
Débora, a mediunidade, como você coloca, que é algo desconhecido, talvez porque você não tenha observado determinados detalhes. A mediunidade não é algo que pertence à doutrina espírita. A mediunidade pertence ao ser humano, nasce com o homem. O primeiro homem criado por Deus já tinha faculdades mediúnicas. Então a mediunidade é um canal espiritual que o homem tem para o encontro com Deus. E a Bíblia está cheia de fenômenos. Só que esse nome mediunidade foi um nome criado por Allan Kardec. Da palavra latina intermédium, se criou médium, que é aquele que é intermediário entre o plano material e o plano espiritual. Em toda a história da humanidade existiram grandes médios. Moisés era um grande médio de efeito físico, assassinante, ouvia vozes, conversava com Deus. E você vai ver que todos os profetas, a palavra Navi, que é uma palavra hebraica, que foi traduzida pelo grego como profetas, o Navi é um médio, o profeta é outro médio. Você pode ver que os médios dizem assim, os profetas diziam assim: eu ouvi uma voz que me dizia, filho do homem, faz isso. Joel diz, eu ouvi uma voz que me dizia, depois disso derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Então, todos os médios podem ser classificados como profeta, como Navi, como Nabá, dependendo da civilização em que essa faculdade era exercida. Nós somos intermediários, nós temos 5 sentidos físicos, mas por isso que as pessoas falam de sexto sentido. Seria o sentido agora de captar a mensagem espiritual. Uns veem de olho fechado e chama clarividência. Outros escutam, mesmo sem querer, chama clareaudiência. Outros psicografam. Você vê João no Apocalipse, ele está na ilha de Patmos, lá na Grécia, e ele diz assim: eu ouvi uma voz que me dizia, tudo que vedes e ouvires, escreve e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. Então João era um médio audiente, vidente e psicógrafo. O Apocalipse é uma obra totalmente psicografada por João, ditada por Jesus. Hoje poderia, na linguagem espírita, se dizer Apocalipse de psicografia de João, ditada por Jesus, que é exatamente a mensagem do Apocalipse. Então a mediunidade é algo para a gente conhecer, melhorar, porque você já nasce com ela, não se educa a mediunidade. Não, aliás, não se desenvolve mediunidade, se educa pelo estudo, pelo conhecimento no dia a dia. E é uma coisa que faz parte do ser humano, ninguém deve ter medo, porque senão você teria que ter medo da mão, do olho, dos pés, que faz parte do seu corpo. Então é uma coisa que... E é uma faculdade que nem é boa nem é má. Bom ou mal é o uso que o homem faz dela. É uma missão, é uma oportunidade que Deus dá de você saudar o seu débito com as pessoas e servir aqueles que necessitam de uma ajuda e de um esclarecimento. Personagem da semana. Meu amigo, você que está aí no carro, está em casa, nós estamos com o programa Espírita Semear. É uma alegria muito grande estar com vocês todos. E nós hoje vamos falar um pouco da personagem da semana, que é o nosso querido Allan Kardec. Allan Kardec, esse nome de Allan Kardec, ele que utilizou esse nome porque fazia parte de uma das suas existências quando ele foi druida na terra dos celtas, lá mesmo naquela região da França. Mas o nome de Allan Kardec real é Hippolyte Léon Denisard de Rivaio. Ele nasceu em Lyon, na França, e é um grande pensador, um dos grandes pensadores lumiares da humanidade, como Sócrates, Platão, né? Mahatma Gandhi, esses grandes homens que mudaram a face do planeta. Então, Kardec, como era um pedagogo, já tinha mais de 30 livros escritos na França, era muito respeitado lá em Paris, que era a cidade de luz, como um dos grandes pensadores. Então, quando ele conhece o Espiritismo, ele, nas suas pesquisas profundas sobre o Espiritismo, ele quer dar uma conotação
o próprio Espiritismo, porque não era uma doutrina sua, como havia de tantos filósofos, o positivismo de Augusto Comte, o expressionismo e todos esses pensadores que trouxeram várias doutrinas. Kardec não, sabia que a doutrina era dos espíritos, então ele resolveu utilizar o nome de uma existência passada para evitar que a humanidade tivesse o espiritismo como uma doutrina dele, de Hipólito Leon, e por isso ele mudou o nome. Mas é um dos grandes pensadores, um dos lumiares do pensamento da humanidade, que nos trouxe essa doutrina através das suas pesquisas e deu um corpo de doutrina, codificou. Ele trouxe como um código divino, por isso que o nome dele é o codificador, um código divino, organizou num corpo doutrinário a doutrina espírita e passou para a humanidade de uma forma extremamente didática, pois que ele era pedagogo, um grande professor francês, respeitadíssimo na sua época, citado por Augusto Comte e alguns outros pensadores da época. Inclusive, ele estava na França, naquele momento que a França passou a ser o pensamento da humanidade. E a doutrina espírita, ele trouxe inicialmente 5 livros, né, que são os livros que nós colocamos como o Pentateuco kardeciano, que é o livro dos Espíritos, depois veio o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então aí está os livros que fazem a doutrina espírita. Este pensador extraordinário legou para a humanidade o pensamento do Cristo com uma atualidade científica, filosófica e religiosa. Trouxe um outro tipo de religião que foge completamente à ritualística, paramentos, dogmas, mistérios. A doutrina espírita é uma doutrina científica a partir da ciência da observação e que nos traz Jesus, só que de uma forma lógica, colocando todas as palavras do Cristo dentro de uma lógica irrefutável, para que a nossa fé seja uma fé que enfrente a razão, como ele próprio dizia, em qualquer época da humanidade. Este é a personalidade da semana, Allan Kardec. Agende-se. Eventos espíritas em destaque. E vocês, meus irmãos, que querem saber mais sobre a doutrina espírita, a FEB, Federação Espírita Paraibana, através do seu Departamento de Estudos Sistematizados, receberá o confrade Carlos Beto da Associação Médico Espírita de Campina Grande, já no sábado que vem, no dia 7 de fevereiro, que fará um seminário das 8h30 da manhã até as 12 sobre as obras do Espírito André Luiz, psicografadas, ou seja, trazidas a nós do plano espiritual através da pena da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E saindo do seminário com fome, que nada melhor que uma boa feijoada. Então, para todos que gostam da feijoada, a Creche Educar vai estar realizando a sua 5ª feijoada de volta às aulas, né? Vai ser realizado na sede social da Caixa Beneficente da Polícia Militar. Fica ali por trás do Clube dos Oficiais, no Retão de Manaíra, né? Ao lado do campo do Aeroclube. Então, um preço individual de R$10, você vai, come uma feijoada maravilhosa, feita com muito carinho, e que vai ajudar essas crianças da creche Educar, né? Que recebem toda a educação e amparo com muito cuidado. Então, além de você alimentar o espírito com seminário, você vai alimentar a barriga também, né? Então, vamos todos participar próximo sábado. Agende aí. O dia todo de vocês já tem uma agenda
é bem repleta de coisas boas. Então não deixem de participar. E outra, meus irmãos, você aí da cidade de Bahia, que se estiver interessado em conhecer a doutrina espírita, nós temos a União Espírita Uma Luz no Caminho, que fica na rua Diógenes Chianca, 291, no bairro do Sesc. E tem reunião pública às 19 horas. E na cidade... Oi. Toda quinta-feira. E na cidade de Santa Rita, às sextas-feiras, às 19 horas, você também pode assistir a sua palestra espírita no Sociedade Beneficente Espírita Caminho do Bem, que fica na Rua da República, no centro de Santa Rita. Então, caros amigos, vocês que gostaram aí da doutrina espírita, querem conhecer um pouquinho mais, se dirijam aos centros, que vocês vão ser muito bem recebidos e ter as suas dúvidas e questionamentos respondidos. E também os internautas, né? Você que está aí ouvindo a FM Líder 100.5 nas ondas do seu carro, na sua casa, tiver um computador em casa, um momento que tiver de conhecer, nós temos o site também da Federação Espírita Paraibana, FEPB, tudo junto, fepb.org.br. Então, não deixem de acessar o site e saber dessas e outras informações. E agora, com vocês, música e mensagem. Desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Já curtiu nossa fanpage no Facebook? Acesse facebook.com/FESPB.
Programa Espírita Semear, consolando, acolhendo e informando. E depois de ouvirmos a música Te Desejo Vida, da Flávia Venceslau, nós ficamos por aqui, encerrando o nosso programa Semear, contando com a participação de todos vocês para o próximo domingo, no mesmo horário, na 100.5, a Líder FM. Isso mesmo, Giane. Então, meus irmãos, todo domingo, a partir desse momento, das 18 às 19 horas, esperamos contar com a presença de vocês para debater sobre, à luz da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. Então fiquemos por aqui com a programação da 100.5, a FM Líder. Desejamos muita paz a todos e uma semana de muitas bênçãos. Até domingo que vem. Que assim seja. Encerramos mais uma edição do Programa Espírita Semear. Agradecemos pela sua companhia. Esteja conosco na próxima semana. Nosso programa é transmitido todos os domingos às 18 horas, ao vivo, aqui na 100.5 FM.